Se você chegar no domingo à noite e ouvir a música do Fantástico e se martirizar porque amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo, você não tem propósito no trabalho. Qual é a essência do Master hoje? Como é que você vê a IA nos próximos anos no sistema educacional, Matheus? O Café com Name de hoje é um oferecimento da Complex Corretora de Seguros, uma empresa que tem 15 anos no mercado. Se você é empresário, para analisar, você tem uma história linda quando você construiu sua empresa. E a gente desenvolveu, para proteger sua empresa, um seguro de incêndio ao risques para escritórios e consultórios a partir de R$ 340. Segue lá, complexseguros.com.br. Seja bem-vindo à segunda temporada, segundo episódio do Café com Name. Hoje eu estou com uma figura que revoluciona o mercado educacional no país. Matheus Leitão. O currículo do homem é gigantesco. Eu vou ler aqui para você porque vale a pena e tem mais. Se você está na comunidade do Café com Name, você vai poder fazer perguntas para o Matheus. Exatamente. Olha só o currículo do Matheus. Ele é administrador formado pela Universidade Federal do Estado do Ceará, especialista em gestão de negócio pela Fundação Dom Cabral. Atuou como auditor em grandes instituições nacionais e multinacionais desde 2013, que ele está à frente, como executivo do Colégio Master, um dos melhores colégios do país. E agora, desde 2018, ele criou o Master Soluções e fundou um sistema educacional e fez uma fusão criando a Multitude, que expandiu para o Brasil inteiro. Hoje o Master atua no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, e o Matheus hoje ele faz parte do Conselho Administrativo e Conselho de Sócios dessas duas instituições. Seja bem-vindo, Matheus Leitão. É uma honra estar aqui com você, meu amigo. Valeu, Paulo. A honra é toda minha. Prazer estar aqui. Já era uma vontade grande, da gente poder bater esse papo juntos. Graças a Deus deu tudo certo para a gente estar aqui hoje, né? Coisa boa. Cara, tem muita pergunta aqui para lhe fazer, viu? Coisa Mas boa. para que a gente possa começar, quem é o Matheus Leitão? Como é que o Matheus Leitão construiu a história? Como é que o Matheus Leitão chegou no sistema educacional? Legal, legal. Acho que essa é a pergunta que eu mais respondo ultimamente, né? Que eu tenho o maior prazer também de responder, porque é muito bom a gente contar a nossa história, né? Que eu acho que está só no começo ainda também, tenho muito tempo ainda para desenvolver novas histórias. Mas a minha história até aqui é que eu sou o pai da Celina. A Celina tem 2 anos e 4 meses, esposo da Juliana, filho do professor Nazareno, da professora Herbene, e um educador com muito orgulho, né? Me tornei educador, eu acho que não tinha como não me tornar, né? Porque minha história é de uma família de educação. Meu pai, ele é professor, né? Desde 70, mais ou menos, quando ele ainda estava no ensino médio, ele ajudava os seus colegas também a estudar, né? Fez medicina, largou a medicina, né, para ser professor e empreendedor da educação. E eu achava que eu teria um caminho diferente, fiz administração de empresas, sempre fui muito... sempre gostei muito da área de negócio, sempre fui muito interessado por isso, né? Naturalmente, não foi nada estimulado, era meu mesmo, né? Então eu fiz administração. E quando eu fiz administração, eu entrei na faculdade na UFC, e ali eu conheci alguns colegas, e aí surgiu a oportunidade de eu entrar na Ernst Young, que foi a multinacional que eu trabalhei durante um tempo, né? Eu trabalhei durante 3 anos e meio, mais ou menos. Fui auditor lá, né? Auditei Banco do Nordeste, Grendene, Solar, né? Coca-Cola, Grupo Edson Queiroz, alguns grupos também do exterior também que têm operações aqui no Brasil, e muitas outras instituições de financeiras também. O BID, por exemplo, eu auditei os contratos do BID no Nordeste aqui. Enfim, foi uma trajetória muito bacana, mas ali em meados de 2013, mais ou menos, né, acho que um pouco impulsionado pelo sangue também, né? Meu pai é educador, meu pai é professor, minha mãe também, né? Não falei da minha mãe, mas minha mãe é pedagoga também de formação, então empreendeu junto com
com meu pai, né, dentro do GEL, né? Então eles são fundadores também do GEL e fundadores do próprio Colégio Master. E aí lá em 2013 surgiu, né, enfim, surgiu algumas questões de gestão lá dentro do próprio colégio. E aí eu, por estar, né, dentro, né, da Ernst Young, tendo experiência com várias outras empresas, vendo, né, outras rotinas de trabalho, processos também, né, comecei a dar uma ajuda também pro meu pai, para minha mãe, né, lá dentro do colégio. Só que essa ajuda foi se intensificando, né? Ela foi se tornando menos, né, pontual, e foi ficando mais intensa, né? E aí, quando foi mais ou menos ali, depois de umas 2 semanas que eu estava dando essa ajuda para eles, né? Aí meu pai fez uma proposta de emprego para mim lá dentro do colégio, que eu não pude recusar, né? Porque, enfim, era algo que eu teria que tomar de conta em algum momento. E aí, tô desde então, desde 2013, tô lá trabalhando junto com eles e empreendendo na educação também, né? E aí, em 2018 foi que eu fundei também o Mais Soluções Educacionais, né? Já era um sonho antigo também, né? Eu queria muito empreender sozinho, né? Nunca tinha feito isso. Era uma prova de fogo? Uma prova de fogo. Era assim uma autorrealização? Eu acho que sim também, tem um pouco disso. Acho que todos nós temos, né, assim, desejos e sonhos, né, profissionais. E acho que principalmente quando a gente vem de uma família, né, eu sou segunda geração, a gente quer multiplicar, né, os nossos negócios, a gente quer empreender, né, para tornar, né, a gente não ficar dependente somente de um negócio, né? Então eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, sabe? E é legal porque às vezes os porquês das coisas, né, as pessoas às vezes contam, né, algumas coisas que não são totalmente, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente floreia demais as histórias, né? Mas eu gosto de dizer que tinha uma parte de vocação, que é o que eu já queria empreender na educação, mas tinha uma parte de necessidade também. Então, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para negócios. Então, eu percebia que a gente depender de um só negócio é muito arriscado. Então, e principalmente de um negócio que é muito personalizado e muito personificado, né? Então, ele é muito personificado, ou era muito personificado, na figura do professor Nazareno, que é meu pai, e na figura da professora Rebene, que é minha mãe. E aí, e como é uma coisa muito personificada, ela tem um risco, né? Se essas pessoas deixarem de trabalhar lá, por exemplo, se elas forem fazer outras coisas, se elas não, se alguma doença acontecer e eles não estiverem mais presentes, essa instituição ela vai sobreviver? Vai, mas ela vai passar por alguns momentos ali, né, de crise. Então, eu ficava muito preocupado com isso, pensando sempre no futuro, né? E quando a gente pensa também do ponto de vista de investimentos, a gente não coloca todo o nosso investimento num negócio só, né? Ou num papel só, né? A gente diversifica isso, né? Então, pensando em diversificar também, a gente pensou, né, lá em 2017, finalzinho de 17 para 18, a gente iniciar também essa empreitada dentro do sistema de ensino, né? E de lá para cá foi um aprendizado muito grande, né? Eu montei junto com o professor Nazareno, né, como meu principal sócio ali, né, dentro do conselho. A gente teve a participação de outros sócios também no começo, né, que nos ajudaram muito, né, que é uma editora local daqui do estado do Ceará. Então, a gente se associou com eles, a gente cresceu juntos, né, eles aprenderam muito com a gente aprendeu muito com eles e fomos crescendo juntos. E fomos tendo muito sucesso também. No ano passado, a gente bateu uma marca de 20 mil alunos e mais de 135 escolas espalhadas pelo país. Então, foi um marco muito grande. Já com sistema de ensino. Já com sistema de ensino. Então, depois de 7 anos, quase 8 anos aí de estrada, né? E aí, em janeiro desse ano, a gente decidiu fazer, né, a parceria com o Bernoulli Educação. E aí, a gente deu origem ao Multitude Sistema de Ensino, né? Então, foi um grande marco aí para a gente, né? Foi uma grande mudança, não só, acho que do aspecto cultural, mas também de posicionamento de marca, de possibilidades também, sabe? Então, foi muito bacana. E aí né, e tem sido uma experiência muito bacana, assim, para mim, né? Tem sido muito, muito legal. Aprendi demais também, né? Empreendendo praticamente sozinho, porque
Meu pai, né, estava mais como membro do conselho, né, e muito mais voltado também para a operação da escola. A operação da escola é uma coisa que exige muita energia, né, uma rotina muito intensa. Então eu acabei focando muito, né, sozinho ali dentro do sistema de ensino, mas assim, foi uma experiência muito, muito, muito legal. Matheus, você viveu, assim, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. O ser humano ele é movido por crenças, valores e princípios, né? Então, as crenças é aquilo que você acredita, adota por acreditar mentalmente, você forma seus valores, dos valores você coloca ali, daquilo ali eu não abro mão e cria seus princípios. Perfeito. Você viveu num ambiente educacional, pai e mãe. Uhum. Qual foi o momento que você sentiu que você ia para esse viés? Qual foi o momento que você disse assim, é isso que eu quero, é isso que brilha meus olhos, é esse o meu propósito? Hoje, eu falo até em qualquer treinamento meu, cara, se você chegar no domingo à noite e ouvir a música do Fantástico e se martirizar porque amanhã segunda-feira vai começar tudo de novo, você não tem propósito no trabalho. Né? Então, para mim, segunda é mais um dia, eu venho mais renovado. E quando foi que você, mesmo jovem, porque você é um cara novo, e bem novo, você já entrou nessa empreitada em 2013, mas quando foi que na sua família, na sua criação, você entendeu que era isso que você queria e que brilhava seus olhos? Paulo, assim, eu acho que foi antes de eu ter entrado até dentro do ramo educacional. Sempre brilhava muito meus olhos quando eu via a gente sair assim no shopping, né, em família, às vezes no almoço de família. E eu via muito assim as pessoas chegando para falar com meu pai e dizer: professor, você me deu assim um direcionamento quando eu precisava, você me indicou os caminhos, você me deu aula, você era brilhante, me inspirou a fazer, né, ou medicina, ou a carreira XYZ, né, porque não é só medicina, né, que a gente forma, né, diversos outros alunos em diversas áreas. E aquilo transformou a minha vida, né? Sempre venha esse discurso, aquilo transformou a minha vida. E como eu estudei dentro do colégio também, eu pude perceber muitas pessoas que transformaram as vidas delas também. Tinha um cara que estudava junto comigo, lá no terceiro ano do ensino médio, ele já estava no cursinho anual e fazia junto com a gente na mesma sala. E aí, eu vou até falar o nome dele, é o Raul. Ele é médico hoje. E o Raul era um cara assim que estudava com bolsa. E com a ajuda dos amigos também, ele almoçava lá no colégio também. Ou seja, o Raul queria, O né? Raul queria muito, queria muito. Quantas pessoas têm a oportunidade e não quer o Raul? Raul agarrou aquilo ali, né? E assim, ele não passou de primeira, não passou de segunda, não passou de terceira, passou tipo na quarta, né? Ele insistiu mesmo. E assim, eu via muito o professor Nazareno dizer assim: você vai estudar aqui até você passar. E ele passou. Né? E assim, foi uma transformação na vida desse cara, porque a mãe dele era muito humilde, não tinha dinheiro para pagar, né? Nem o transporte dele. Às vezes ele dormia na casa de amigos, porque ele vinha de Cascavel todos os dias para estudar lá no Master Bezerra, ou seja, ele atravessava não só a cidade, ele atravessava 2 cidades. Então assim, era um cara que tinha muita garra, né? E que quando ele passou para medicina, a gente percebeu que isso iria transformar a vida dele mesmo. E transformou, ele se formou, hoje é um médico aí, super bem, vive super bem, transformou a vida dele, transformou a vida da família dele. E isso é uma coisa que é inspiradora, sabe, Paulo? E isso é propósito também, né? Isso acende na gente um propósito e que para mim chamou muita atenção. Qual é o negócio que eu vou trabalhar que eu vou transformar a vida das pessoas de uma forma tão intensa? Isso seduz, né? Seduz. E você teve a inspiração do professor Nazareno, seu Isso. pai. É bem complicado falar isso, porque nem todo mundo tem um pai que seja o primeiro mentor dele, né? Exato, você teve. Eu não tive essa oportunidade. Mas qual é o aprendizado que você traz da sua juventude para ser esse líder que você é hoje, Matheus? Hoje você lidera um time gigantesco. Isso. E tem um desafio enorme, né? Porque o sistema educacional no país é um desafio enorme. Demais, demais. Dentro do próprio Multitude, a gente tem quase 200 colaboradores hoje, entre Fortaleza e Belo Horizonte. Assim, é um desafio gigantesco, né? Já no colégio são mais 750 funcionários.
assim, se a gente juntar tudo, a gente está perto aí né, de 1.000 pessoas ali diretas, né, fora as indiretas, né? E, assim, um valor que eu carrego muito, acho que desde pequeno, desde adolescente, que eu aprendi também junto com meus pais, que os valores eles são herdados, né, ali desde muito cedo. Mas eu acho que a integridade é o primeiro, né? Você tem que ser íntegro, né? Você tem que ser... Porque a integridade quer dizer que você vai ser fiel aos outros valores que você vai aprender, né? Então, integridade para mim é fundamental, né? Então, ser claro, transparente, sabe? Falar a verdade, isso é fundamental. E isso irradia em outras coisas, sabe, Paulo? Eu acho que irradia na questão de você ser uma pessoa que é exemplo, né? Então, se você é íntegro, você é uma pessoa que passa um exemplo. E eu acho que uma outra coisa que eu casei desde muito cedo, né? Talvez não seja um valor, mas seja uma característica, é o carisma também, né? E a empatia, né? Então, eu acho que não adianta só a gente ser íntegro, mas a gente tem que ter empatia também pelas pessoas. Se a gente quer trabalhar com gente, a gente tem que entender de gente. Para entender de gente, a gente tem que ter empatia. A gente tem que sentar no lugar do outro e sentir as dores do outro também. Exatamente. Né? Então, e aí eu consegui casar essas duas coisas, tanto carisma quanto a empatia, né? O Master se tornou uma referência no Ceará e depois expandiu para o Brasil. Uhum. O que é que você atribui a esse sucesso? Qual é a essência do Master hoje? Que você carrega, inclusive, por multitude. Essa essência, assim, ela durante o início, né, esse DNA sempre esteve lá. E aí, quando eu cheguei, eu justamente fiz essa pergunta para os nossos colaboradores, para os nossos gestores e tal. E aí comecei a perguntar quais são os nossos principais valores, qual é o nosso principal diferencial, né? E aí surgiu muitas coisas ali e tal, né? A integridade é uma delas, afetividade, e aí a afetividade ela se ramifica nessa questão do carisma, da empatia muito forte. A questão da performance também, ou seja, não adianta também a gente só ser carismático, a gente ser empático, mas tem que ter performance, a gente tem que dar resultado. A gente tem que dar resultado não só entre nós mesmos, mas para os nossos clientes, que são os pais de alunos e os alunos. E como é que é o resultado? Como é que a gente mede esse resultado? Né? É o acadêmico? É o acadêmico, mas é de vida também. A gente preparar bem essas pessoas para o mercado de trabalho e para a vida. Né? Não adianta a gente só empurrar o menino para dentro da faculdade sem uma bagagem de valores, sem uma bagagem espiritual. Né? Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando muito nesses dois pilares muito fortes do Colégio Master. Tem vários valores, mas eu gostaria de destacar 2 pilares fundamentais. Afetividade e performance. Essas duas coisas, elas caminham muito juntas lá dentro do Master. Qual é seu maior desafio? Qual foi seu maior desafio para implantar isso? O desafio, na verdade, ele foi um desafio para a gente reconhecer isso, né? Muito mais até do ponto de vista de afetividade do que de performance. Por quê? Eu vou exemplificar muito fácil, que todo mundo vai perceber aqui. Principalmente na cidade de Fortaleza, né? No Brasil afora é mais difícil, mas aqui em Fortaleza é muito característico. Quando a gente anda na cidade de Fortaleza, a primeira coisa que a gente nota nos outdoors são muito mais outdoors de escolas do que outdoors de varejo. Então, o primeiro ponto que chama a atenção, né? Aí gera até uma competitividade, né? Exatamente. E geralmente esses outdoors estão falando o quê? Estão falando de resultados acadêmicos. Seja primeiros lugares, sejam... Enfim, mas geralmente está falando de primeiro lugar em alguma coisa, segundo lugar em alguma coisa. É sempre por aí. Ou seja, é muita performance. E o resto dos valores não estão lá. É muito difícil a gente ver hoje, né, uma campanha só baseada, por exemplo, em valores e não em performance. Né? E aí, de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, muito intenso, em valorizar mais a questão dos valores e equilibrar um pouco mais essa questão da performance. Não que ela não seja importante, mas ela é importante também dar outros contextos, né, além da performance em si. Mas a questão da afetividade, da segurança, né, de onde você vai colocar o seu filho é um lugar, né, que é seguro, que se importa com o bem-estar dele, enfim, de outras coisas. Né? E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho muito intenso, interno e externo.
Tanto que as campanhas de matrícula que a gente faz de marketing, elas são muito equilibradas nesse sentido. Então, são muito provocativas para a gente conversar sobre temas importantes dentro da nossa escola e dentro da nossa sociedade, né? Inclusive, agora, a gente divide muito isso também, né? Tem uma época que a gente sai só com campanha de performance. Uhum. Porque tem que ter, né? Faz parte do mercado. Não posso ser hipócrita e dizer que eu não vou, né, me adaptar às regras de mercado. Mas não é só isso que é importante. Então, na nossa campanha de matrícula, a gente acaba tomando um outro tom, um outro rumo, que é justamente falar, né, desses nossos valores aí. Então, inclusive, vai sair a nossa campanha de matrículas agora, em agosto, né, do Colégio Master. E aí, dando um spoiler, nós vamos estar falando de um problema que é seríssimo, né? Que tem muita relação com isso daqui, né? Hoje a gente tem uma lei aí que proíbe o uso de celulares dentro de sala de aula que não tem um propósito educacional, né? Então é muito importante que a gente frise isso. O celular não está totalmente proibido dentro de sala de aula, ele está proibido sem um propósito educacional. Mas isso fecha muitas portas para muitas coisas, né? Então, mas por outro lado, traz um debate que é muito importante, então a gente não fazer só em sala de aula, né? Essa proibição, mas talvez que a gente possa fazer dentro de casa também, nós mesmos como os pais, né? Minha filha também estuda hoje lá no Master, né? Nós mesmos nos policiarmos, né? Em não ter uma frequência de uso tão grande na frente das nossas crianças, porque a gente passa exemplo, né? Também. Passa sim. Até mesmo porque crença é tudo aquilo que você você adquire vendo, ouvindo e sentindo, né? Exatamente. Matheus, essa forma de gerir sua, existe um antes e um depois notório? Tem sim. Na época da auditoria, eu tive assim, grandes líderes. Assim. Tive um líder que era um cara assim, fantástico, né? Exemplar mesmo. Né? Mas o dia a dia, né, de uma multinacional ele é muito duro, né? Ele não é um dia a dia leve. Né? Assim, eu digo assim, tem os momentos de leveza e tal, mas é muita entrega, é muito intenso, é muita performance, né? Então a gente tem que estar o tempo todo, né, com um time muito afiado e com pessoas muito afiadas também, né, dentro desse time. E isso levava a que a gente tivesse uma gestão mais dura, né? Então, isso é difícil a gente fazer enfim, foi difícil eu sair com essa cultura, né, de uma gestão mais dura, né, de cobrar mais intensamente resultado, para ir para o colégio, né, cobrando essa mesma cultura, né, de cobrança. Então, eu trouxe alguns colegas comigo, né, pessoas que trabalharam também na mesma empresa, dentro da Ernst Young, para trabalhar comigo dentro do colégio, e eles sentiram a mesma coisa. Então, eu tive que me adaptar. E aí vem um primeiro aspecto do empreendedor, né? O empreendedor que não se adapta ao ambiente, ele está fadado a ter muito problema e, inclusive, possivelmente fracassar. Eu digo muitas vezes que não vence o jogo quem é o mais preparado, nem quem é o mais forte. Vence o jogo quem se adapta mais rápido, né? Exatamente. A evolução humana é toda baseada em adaptação, né? Então, tudo a gente se adapta. Né? O clima está quente mais, a gente se adapta. A gente cria formas da gente sobreviver num clima mais quente. O clima está árido. A gente se adapta. A gente cria formas de sobreviver no clima mais árido. Então, da mesma forma, da cultura. Se a gente não se adapta a uma nova cultura, ou a gente adapta uma cultura que a gente quer, nova também, a gente pode ter problemas, né? Então, e cultura é uma coisa difícil de você mudar, né, de cara, né? Então, era mais fácil eu me adaptar primeiro e ver como é que eu poderia navegar, né? Para depois a gente fazer as mudanças que a gente tanto queria. Né? Cultura você não muda da noite para o dia. Né? Cultura você tem que engajar as pessoas para que isso aconteça. Cultura vem delas, né? Não vem do líder. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Né? Poxa, é incrível que essa é uma pergunta que eu estava aqui na ponta da língua para te fazer. Você criou uma cultura muito forte na sua empresa. Para um empresário hoje que ainda não criou essa cultura, por exemplo, eu tive acho que foi sábado, entrou um empresário num lead e ele estava com dificuldade de implementar um processo de venda. Ele disse que os supervisores dele chegavam na segunda-feira e não sabiam o que fazer. Aí eu vi, cara, o seu problema é cultura, processo e um playbook. Né? Tudo prontinho para você formar vendedores
efeito dominó, né? É. De baixo para cima, né? Do Exatamente. empresário para escalar. Para o empresário que o pequeno empresário hoje, ele tem uma dificuldade muito grande. Às vezes ele diz assim, eu tenho uma empresa e essa empresa tem 2 funcionários. E às vezes ele contrata mal porque paga mal. E às vezes paga mal e ele não traz uma pessoa academicamente formada. Uhum. Hoje eu acredito na educação no Brasil. Uhum. Para você ter ideia, Matheus, na minha empresa eu pago 50% da faculdade ou do MBA. Uhum. Legal isso aí. Nas 2 empresas, né? Uhum. A gente faz isso. A gente investe muito em desenvolver o profissional. Legal. Mas como é que a gente abre a cabeça desse empresário, Matheus? Eu tenho números aqui assustadores, olha só. Educação básica. 56% da população com mais de 25 anos concluiu o ensino médio. É muito pouco. É muito pouco. Né? Muito pouco. Frequência entre 15 e 17 anos, muito baixa. Outro número aqui, a taxa de alfabetização no país caiu 5,3% em 2024, a menor da série na história. Quanto de desafio, o Brasil é um país cheio de problema, né? E o problema do país é a educação. Assim. Tem uma pergunta de internauta aqui que entrou nas redes sociais que ela é bem polêmica, mas eu tenho que te fazer porque eu achei que o tema é pertinente pelos números que eu peguei. Quais são os impactos na educação, Matheus, quando muda totalmente o sistema do chefe de Estado, de direita ou de esquerda? Esquecendo viés político. Eu não acredito em política, sabe? Eu acredito que você tem que traçar o seu objetivo e traçar o seu objetivo calculando o risco. Uhum. Correto. Olha, é um desafio. Transição de gestão é uma das coisas... Eu vou exemplificar quando muda, por exemplo, uma prefeitura. Né? Quando muda a prefeitura, sai todo mundo e entra novas pessoas. Às vezes essas pessoas não são tão novas. Às vezes você tem sorte de ter uma continuidade, às vezes um secretário XYZ. Geralmente em educação a gente não tem essa sorte, infelizmente. Né? Então, já na política local, na educação, muda-se tudo praticamente. Né? Quando a gente vai subir nas instâncias, né, então a gente está falando aqui de municipal, governo, muda muita coisa também. E no federal a gente vai gradando. Né? Municipal muda muito, no nível de governo muda mais ou menos, muda a pessoa, mas não muda muito os projetos. Os projetos têm uma certa continuidade. Quando chega lá no nível federal, tem uma certa continuidade também. Mas muda muito o direcionamento. Por quê? Existe uma diferença entre os projetos que já estão caminhando e eles não podem mexer porque tem comissões já estabelecidas de anos. Vou dar um exemplo como a BNCC. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma coisa que já vinha caminhando de estudos. Né? Entra governo, sai governo, isso não mudava, porque tem comissões que já foram formadas, os debates estavam acontecendo. E tem as questões políticas que envolvem Congresso, envolvem o Executivo também, mas que na sua integralidade você não tem como mexer muita coisa. A não ser que isso vá causar, né, algumas coisas mais polêmicas. Mas, de fato, a gente tem um problema que é sério, né? Assim, que a educação ela não é feita de curto prazo nem de médio prazo. Então, toda transição, mesmo que mude, que a transição seja um pouco mais suave, por exemplo, se é um governo de esquerda que vai para um governo de esquerda, né, a transição teoricamente é mais suave, mas mesmo assim tem muita mudança, né, das políticas educacionais. E eu acho que tem um problema sério quando acontecem essas mudanças, que muitas coisas são descartadas no meio do caminho, coisas boas, né, só porque era de um governo passado. Então, problema de ego? Problema de ego, né? A política já tem esse problema, né? Então, é porque do governo passado a gente não pode nem tocar, né? Então, porque não leva o mérito, né? Exatamente. Então, assim, não, é porque esse projeto não é meu, então eu vou lançar aqui, vou inaugurar porque eu vou dar mérito pro outro. Não. Então a política tem muito disso, né? E aqui eu não tô fazendo uma crítica que não existe, não. Todo mundo sabe que isso acontece mesmo, né? E os próprios gestores governamentais sabem desse desafio. No MEC tem excelentes técnicos, excelentes mesmo, pessoas muito sérias, muito boas,
mas às vezes tem um ministro que vai ser mudado ao longo do tempo, tem governo que muda várias vezes de ministro ao longo do tempo, né, ao longo dos 4 anos. Então, eu acho que para a educação, eu acho que tem 3 pilares, né? A gente estava até conversando mais cedo, né, Paulo, antes da gente entrar ao vivo. Tem 3 pilares que são muito sérios no país, que estão fragilizados, que é segurança, educação e saúde. Essas coisas aqui não deviam depender, né, de mudança de ministro, elas deveriam depender de política pública para o país, entendeu? Isso tem que ser discutido né, projeto de longo prazo, projeto de 10, 15, 20 anos. Isso não é para ficar na mão de ministro temporário, né? Não é para ficar na mão de secretário de governo que vai ficar no mandato 2 anos, depois muda para outro. Sabe? Isso não é uma crítica mais forte, mas é porque o modelo tá fadado a fracasso mesmo. Vide aí, o nosso sistema de saúde ele tá colapsando, né? O SUS é gigantesco, inegável a presença dele em todos os lugares do país, a abrangência dele, a importância dele, mas ele está fadado a colapsar, né? Se ele não já colapsou e a gente está só segurando as pontas. A mesma coisa do sistema educacional brasileiro também, público, né? Ele está realmente, ele está colapsando, sabe por quê? Porque está faltando professor. Por quê? Porque não tem política pública de formar novos professores. Fizeram um projeto aí para dar um incentivo financeiro. Mas, poxa, esse incentivo aí, ele vai durar quanto tempo? Só esse governo? Quando mudar o outro governo, vai continuar ou não vai? Aí o cara que entrou, que largou o emprego, ou que está diminuindo carga horária para poder estudar, sabe? Ele vai ter essa ajuda de custo pelo tempo que ele tiver lá na formação dele. Então, assim, são coisas que não são políticas públicas, elas são políticas de momento, são políticas de um governo, de um mandato, né? Então, a educação, ela não pode ser pensada de curto nem de médio prazo, ela tem que ser pensada, né, de longo prazo. Por que eu vou dar outro exemplo também. Minha filha está entrando agora, ela está no Infantil 2. Então, eu não sei qual é a ocupação dela lá no futuro. Mas eu sei que eu preciso direcionar ela para uma boa educação. Sim. Ela tem que ter pelo menos para ela ter argumento e materialização para escolher o que ela quer, ter né? repertório cultural. Né? Ter repertório, né, cognitivo, de conhecimentos técnicos, né, de aprender as coisas, para que ela possa tomar as melhores decisões lá na frente. Você colocou dados aí que são impressionantes. A evasão escolar no ensino médio, ela é altíssima. Por quê? Porque as pessoas precisam, primeiro, os jovens eles já trabalham muito cedo também, porque precisam suportar as suas famílias ou a si mesmos. Tem um outro ponto, né, que também é muito importante. É pouco atrativo o ensino médio do jeito que ele está hoje, né? Ele é muito pouco atrativo para o jovem, né, da periferia, da favela, porque ele não se enxerga ali dentro, né? Ele vai prestar o Enem, mas ele vai conseguir entrar numa vaga da universidade pública? Ele se questiona, né? Por que eu tenho que ficar, né, no primeiro, segundo, terceira série aqui do ensino médio, se eu já podia ter ido para o mercado de trabalho? Então, o ensino técnico também foi uma coisa que foi ensaiada durante um tempo, mas perdeu-se aí no meio do caminho, né? E eu acho que seria uma grande oportunidade para o país ter uma política mesmo, sabe? E não tem, né? Em 2022, eu li um artigo que o governo estava incentivando muito, inclusive subsidiando verba para o ensino técnico. Aí veio a transição, mudança de governo, né? Sai um, entra outro, e isso aí ficou parado, né? E assim, hoje o jovem ele tem aquela necessidade. Eu vim de uma família, Matheus, de muita escassez. Então tive que trabalhar muito cedo. Pra você ter ideia, eu só fui entrar na faculdade com 27 anos de idade, quando eu já era pai. Aliás, ia ser pai, né? Já estava gestante do filho mais velho. E eu precisava botar dinheiro dentro de casa, precisava botar comida na geladeira, alimento na geladeira. E hoje é uma realidade de vários jovens no país. E o ensino técnico ajuda. Vou te dar um exemplo. A gente contratou, minha gestora contratou agora uma pessoa, tirei uma semana de férias e quando eu voltei, conheci o rapaz. O menino tá voando, 18 anos, voando ensino técnico e sabe o que quer. O desafio da sala de aula também é formar caráter. O desafio da sala de aula também é que o professor não perca o estímulo, né? A
a região do... Hoje a gente tem um desafio aqui no Nordeste, onde se concentra, olha só, Matheus, 55,6% dos analfabetos. São 5,1 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente, É cara. muita gente. É muita gente. Você vê no dia de hoje, você vê a gente analfabeta, é um negócio assim... Surreal, né? É surreal. Isso é uma exclusão da sociedade, assim, né? Quando você pensa numa pessoa analfabeta, ela não consegue ser totalmente independente, né? Vamos pensar em independência das pessoas, né? Assim, independência do ponto de vista, ela não pode trabalhar, porque ela não lê, não escreve. Ela pode fazer alguns trabalhos, mas são trabalhos assim, né, que não remuneram tão bem, né? Ela tem dificuldade, né, de aprender, de instruções, né, por exemplo, porque ela não consegue ler o manual, ela precisa ser instruída, né? Então, assim, ela tem dificuldades, ela não consegue sair na rua sem saber ler uma placa, ver um fazendo celular. um trabalho de mão de obra, né? Exato, então, assim, é uma coisa que exclui muito, né? Então... e faz parte desses 3 pilares, né? Saúde, educação, né? e segurança. Essas exclusões que você faz da educação, aí você exclui também na saúde, aí você exclui também na segurança, essa pessoa está à margem da sociedade, né? Então, é uma coisa que é muito ruim para o desenvolvimento do país, né? Se você pega a volta do crescimento das crianças analfabetas. Puxa, isso é um retrocesso gigantesco. Mas é muito grande. Como é que pode voltar os índices de crianças analfabetas aumentar? Se a gente foi que criou aqui o PAIC, que é o Programa, né, de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC nasceu aqui no Ceará, né? Então, é um contrassenso muito grande, sabe, Paulo? Assim, eu fico impressionado como é que pode, né, nos dias de hoje, a gente ter esse crescimento todo, né, na alfabetização. Eu fico escandalizado porque na educação, o primeiro passo que você tem, o passo mais importante que você tem no desenvolvimento, né, de um ser humano, né, não estou falando da criança, mas do ser humano, é a alfabetização. Se isso não é superado, né, e na idade certa, você pode até recuperar depois, né? Você tem ações muito bonitas sociais das pessoas aprendendo a ler e escrever depois de 60 anos de idade. Isso é muito legal. Mas, poxa, ela passou 60 anos da vida dela sem esse acesso. Isso é muito cruel com a pessoa, né? É muito cruel mesmo. Ela é dependente das outras para tudo, praticamente, né? E aí, depois, ela aprende, mas ela já perdeu o passo de aprendizado de outras coisas. O aprendizado ele é sequenciado, né? Então, assim, se você não aprende na idade certa, você não tem o desenvolvimento correto, cognitivo também, né, de outras coisas dentro do cérebro mesmo. Então, é uma coisa científica. Então, por que tem que alfabetizar a criança dentro de uma faixa lá entre os 5, os 7 anos, no mais tardar até os 8 anos de idade? Porque é científico. Se você não fizer esse trabalho nesse período, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, desse ser humano, ele vai ser afetado. Olha só, Matheus, que negócio interessante. Até eu menciono isso quando eu falo numa parte do meu livro. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, meus primos tinham uma assinaturazinha daquelas revistas do Bolinha, da Luluzinha, né? E eu não tinha nada daquilo. Então eu cresci numa cultura de que a leitura não me servia para nada. Eu não tinha um hábito de ler. Consequentemente, eu escrevia errado, falava errado, não é? E também fui me formar muito tarde, porque eu precisava sustentar a casa ainda como solteiro. Quando eu comecei a entender o mundo, ou seja, fiz a minha primeira faculdade na Unifor, por necessidade, e foi por necessidade, você só vai ser promovido no banco se você se formar. Então, não era porque eu queria aprender, era porque eu queria ser promovido. Exatamente, queria subir. Então, até aí, tudo bem. Só que quando você entra numa faculdade, sua cabeça começa a expandir. E mente é igual a paraquedas, né? Só funciona aberto. Exato. Você começa a expandir, você começa a querer aprender mais. Cara, eu me lembro de coisas assim bizarras que eu nunca sonhei na vida em saber. E aí, quando eu comecei a estudar, eu não parei mais. E olha que eu me formei em
98, eu acho. Não, entrei na faculdade em 94, perdão. 94, não foi 96. Me formei em 97, finalzinho de 97. E aí, quando eu fui fazer outra faculdade, que foi em 2000, ali já foi para querer aprender verdadeiramente. Hoje existe assim, os jovens de hoje, eles querem comprar feito. Como é que você coordena seus liderados sabendo que ali tem um aluno que ele quer muitas vezes pegar o telefone para contestar o professor. Ó, professor, mas o Google está dizendo isso. É engraçado que eu dei aula outro dia num MBA, numa faculdade, e o aluno já sabia a minha vida toda, porque tudo na palma da mão, né? Ele sabe onde é que eu me formei, onde é que eu estudei, tarará, tarará. E hoje o aluno, ele desafia o professor em sala de aula. Como é que você lida com isso, com o seu time? Tanto na retaguarda quanto na linha de frente que está em sala de aula, para administrar esse tipo de problema? Que hoje é desafiador. Minha filha chega em casa contando cada coisa e eu tenho uma filha extremamente questionadora, né? Questiona muito. Aí, Paulo, nossa, isso é um desafio gigante, assim, e é um desafio geracional mesmo. Eu falo geracional porque essa geração, quando a gente vai analisando todas as gerações, a geração do meu pai, nossa geração, essa geração que veio depois da nossa, e essa geração atual, a gente vem vendo mudanças no comportamento, né? Então a gente vem de um comportamento como se fosse um eixo, né? De mais duro a mais soft, né? A mais leve, digamos assim. E isso na educação de casa, né? Ou seja, questão de valores ali, de demonstrar que quando uma pessoa adulta está falando, você tem que respeitar, escutar, tem que, né, não pode interromper, sabe, coisas básicas assim, né, e respeitar muito a figura das pessoas, né, da educação. Isso a gente tinha muito isso antigamente. Se eu era chamado a atenção pela professora, nossa senhora, eu ficava chorando ali, né, chegava em casa triste, se fosse alguma anotação na agenda, né, o pai ficava chateadíssimo com a criança, botava de castigo, sem jogar bola, sem, né, videogame e tal, né? Hoje a gente tem uma geração que foi criada um pouco mais diferente, né? Tem um relaxamento disso. E aí, eu estava lendo um artigo, não é uma crítica minha, mas é uma crítica de um artigo que eu li sobre os efeitos negativos da educação positiva. Ela tem muitos efeitos positivos? Tem, mas tem esses efeitos negativos, que é o empoderamento do jovem que não tem formação suficiente para ser empoderado nesse sentido, de questionar. Ele pode questionar, mas eu acho que de uma forma respeitosa. Antigamente, quando a gente questionava o professor, era levantando o braço, o professor dizendo, você está com uma dúvida? Diga. Hoje não. Pedindo licença para falar. Pedindo licença para falar. Hoje o aluno não, ele simplesmente fala. Né? Isso normalmente. Mas dentro do nosso colégio, a gente criou uma forma que é o seguinte: recebe professor, todo mundo levanta, recebe professor dentro de sala de aula. É uma coisa, sabe? Matheus, parece uma coisa meio militar. Rapaz, parece. Mas é importante que a gente consiga dar limites para os alunos e consiga dar... Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Então, disciplina é uma coisa fundamental dentro do colégio máster. É uma coisa que a gente não abre mão. Mas colégio tal não exige isso. Ok. Bote seu filho no colégio tal. Porque aqui a gente tem os nossos valores. A gente tem afetividade, a gente tem empatia, a gente trata muito bem o filho, mas a gente também quer isso de volta. Não é uma via de uma mão, é uma via de mão dupla. O respeito tem que ser mútuo. Você exigir respeito, você tem que respeitar. Né? Isso não existe. Você não chega num lugar exigindo respeito se você não respeita ninguém. Isso não existe. É cultura também. Então, a gente cria uma cultura de muito respeito dentro do colégio. Né? A gente leva o bullying muito a sério. É inadmissível esse tipo de coisa. A gente leva muito a sério qualquer tipo de conflito, né? Seja verbal ou seja físico. O físico nem é uma coisa que a gente nem discute, né? Então é uma coisa que é situação sine qua non. Se o aluno, né, hoje agride fisicamente ou chega a empurrar um outro aluno dentro de sala de aula, a gente não... Quando você contrata seu time, ele já vem com essa cultura de que
a empresa funciona dessa forma. É dessa forma, exatamente. E assim, por isso que às vezes é difícil a gente conseguir também. Enfim, a gente estava, inclusive, com uma vaga de coordenador pedagógico, né, de um segmento, né, vacante. A gente não conseguia preencher essa vaga, né? Não porque os candidatos, né, não tivessem qualificação técnica, mas principalmente na conversa a gente vai detectando que talvez não bata muito ali a cultura, né? E aí, às vezes, até quando a gente contrata, a gente, né, porque numa entrevista de emprego é uma coisa muito rasa, às vezes a gente não consegue, né, entender tudo, né? Mas quando a gente vê dentro da ação mesmo, dentro do dia a dia, é que a gente vai saber como que a pessoa se comporta e tal. Mas ela entra sabendo quais são os valores, ela entra sabendo como é que é a cultura, né? E ela precisa se adaptar ou não, né, a isso. Tem valores que são inegociáveis, né? Se não se adaptar, sai. Se não se adaptar, é melhor sair, né? Seja funcionário, seja aluno, seja pai, né? Hoje, os pais de alunos, eles têm que ter uma parceria muito forte com a gente. Tem pais de alunos, por exemplo, que às vezes, né, discorda muito mais, né, da nossa visão, né, do que o próprio aluno, né? E às vezes a gente faz uma conversa com o pai de aluno e dizer, olha, talvez aqui não seja o colégio ideal para você, né? E não pro seu filho, mas é uma questão realmente de parceria. A educação não funciona sem parceria. Não é uma via, né, não, De uma única mão, assim como o respeito. Para a educação acontecer, para o aprendizado acontecer, tem que ter confiança mútua. Dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Não é uma situação, e não só para o Colégio Marista, tá? Estou falando do geral, no contexto geral. Isso é um desafio que todas as escolas estão passando hoje, sabe, Paulo? Porque hoje, quando a gente chama a atenção de um aluno, o pai vem para defender muito mais o aluno do que a escola. Mateus, é uma situação dificílima. Você acredita que você foi o meu convidado que trouxe mais perguntas de seguidor? Porque assim, eu faço a pauta, eu trago tudo, né? A gente faz descontraído, algumas coisas não precisa perguntar, porque a gente vai conversando. Vai no fluxo, né? Vai no fluxo, mas teve muita pergunta. E tem um aqui que também tenho que perguntar, como fazer grandes profissionais, como construir grandes profissionais numa geração tão melindrosa, tão de mimimi? É difícil, né? É difícil. Assim, eu acho que a gente tem os desafios de todas as gerações, né? Essa é uma geração, né, que assim, tem os seus desafios, mas também tem as suas qualidades. Eu acho que quando a gente consegue identificar é que nem nós mesmos, né? Quando a gente está trabalhando, a gente passa por processo de feedbacks, né? Então, dentro do processo de feedback, você vai ter o que eu chamo de ouro, né? Que é aqueles de melhoria, né? Os que a gente já tá bom, eles são legais para a gente saber, poxa, eu vou continuar fazendo isso porque tá legal. Mas os de melhoria, eles são muito importantes para a gente desenvolver, né? Então, o que a gente tem feito muito com os nossos alunos é ter trazido para eles, né, muitas situações também, né, de debates, né, dentro da sociedade. Então, a gente sempre está trazendo pessoas relevantes para conversar com eles nas quartas-feiras que a gente tem. A gente faz um momento que a gente chama um momento cívico, que a gente, né, sobe a bandeira, canta o hino nacional e traz uma pessoa, né, relevante na sociedade para conversar com os nossos alunos. E nesses momentos são os momentos de muita troca, né, de pessoas importantes dentro da sociedade para conversarem com os nossos alunos e passarem para eles valores, passarem para eles como é a vida na sociedade, o que é que a gente tem que melhorar. Então, a gente já trouxe diversas pessoas, desde de jornalistas, desde políticos, desde empresários. A própria Maria da Penha já foi lá no colégio também falar com os nossos alunos, né, dar o relato dela também de como ela sofreu, de como ela viveu, né, e encorajar também as nossas alunas também a serem corajosas, né, e não aceitar violência doméstica ou violência contra a mulher. Enfim, a gente traz muita coisa da sociedade para passar esses valores. Traz a realidade. Traz a realidade, né? Às vezes as famílias, né? E aí eu não tô querendo dizer que é culpa da família só, porque a gente sabe da dinâmica familiar que hoje é difícil. Hoje mãe e pai trabalham, né? Você não tem mais a figura da mãe que fica em casa para cuidar das crianças, cuidar da casa.
A gente tem os dois que estão batalhando ali todos os dias. E às vezes chegam em casa cansados e só querem ter uma tranquilidade com seus filhos. E aí, às vezes, não tem o tempo de passar tudo aquilo que é necessário também passar para elas, né? Então, é muito difícil, né, que a família sozinha consiga passar os valores. Então, as escolas acabam tendo também esse papel. Né, de não só fazer a educação formal, mas também essa educação por valores também, né? Legal. Então, mas assim, é um desafio muito grande, sabe, Paulo? É uma geração que, aí a gente fala, né, dos pontos, né, de melhoria, mas eles têm muita capacidade. Hoje eles são nativos digitais, então assim, você vê lá aqueles meninos fazendo aquelas coisas. Eu fui ver uma vez, eu fui tentar entender como é que funciona o Minecraft, cara, eu vi um menino de, sei lá, 6 anos de idade, tá ali no seu processo de alfabetização, sabe, mexer em tudo, sabe, construir casa, não sei o que, constrói um mundo ali dentro, né, Roblox e tal. Esses meninos são nativos digitais e tem uma capacidade cognitiva, assim, absurda também, né? Então, por esse lado também, é bom a gente olhar também quais são as qualidades. Como é que você equilibra tudo isso de cultura, tudo isso de empatia, com o resultado? Por exemplo, o pai do aluno que chega lá reclamando e que, querendo ou não, a empresa vive de lucro, não é? Sim, empresa não vender, eu até brinquei antes de ontem com uma mentorada, eu disse, cara, você quer uma equipe de vendedores bonitinhos, que seja tudo engajado, ou você quer uma equipe de vendedor engajado pitbull, né, que venda mesmo? Porque a empresa vive de venda. Como é que você consegue administrar valores e resultado, Matheus? Legal. Eu acho que faz parte, assim, da cultura que a gente cria mesmo, né? Porque quando a gente fala em cultura, a gente junta essas coisas, né? Mas quando a gente só fala só de resultado, ou só de... Sabe, quando a gente separa um pouco as caixas, elas parecem desconexas, né? Mas quando a gente junta isso dentro da cultura, elas começam a criar links, né, normais, assim. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu chego para um pai de aluno e digo, aqui a gente tem afetividade e tem performance. Tem afetividade e tem resultado. Quando eu chego para o meu colaborador, né, que a gente cobra resultado dele, mas que a gente também tem os nossos valores ali, né, o respeito com a pessoa, né, o respeito e ética com a pessoa. Como é que a gente equilibra isso? A gente equilibra através, né, fazendo esses momentos de feedback de uma forma, né, construtiva, né? A gente não exige o resultado, né, só por exigir o resultado, dizer, vai lá atrás desse cliente e te vira. Não, a gente vai junto, a gente cria processos que suportem esses nossos valores. Os valores são muito importantes, principalmente essa questão, né, de equilibrar a afetividade com resultado, com performance, porque é um direcionamento, é uma diretriz, né, é um valor. Então, tudo aquilo que a gente pensar em fazer tem que estar alinhado com essas duas coisas. Tudo aquilo que não estiver alinhado com isso, a gente vai descartar, a gente não vai fazer. Então, a gente, por exemplo, teve alguns... Isso está alinhado com a empresa toda? Todo mundo tem que estar alinhado, de cima a baixo. Então, a gente se exige muito também, né? Principalmente os líderes, né? Então, a gente se exige e a gente quer sempre dar o exemplo também, né? Então, a gente tem dentro do College Master uma coisa interessante. A gente tem as 12 leis da afetividade. Opa. Essa daí é legal. Eu não vou lembrar agora todas elas, porque são muitas, né? Mas elas estão tão... Me passa depois? Eu passo sim. É muito legal. Todo mundo que visita lá o colégio, né, vê nas paredes lá, estão lá as 12 leis da afetividade, que são muito importantes para nós. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem, que é o seguinte, respeitar todos, independente de todos os cargos. Assim, pode ser diretor, pode ser um servente, pode ser uma pessoa do SG. Todo mundo ali tem que se respeitar. Então, a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, chama todo mundo pelo nome. Se não souber o nome, a gente pergunta o nome para tratar pelo nome. A gente tem uma lei da afetividade que a gente não deixa ninguém para trás, seja funcionário, seja aluno. Ou seja, o aluno que não está performando bem, a gente vai atrás de resgatar, a gente faz estratégia de reensino até ele melhorar o desempenho dele. Então, ele não é tratado de uma forma diferente. Na verdade, ele ganha mais atenção para que ele seja resgatado. Mesma coisa com o funcionário.
a gente não sai demitindo funcionário, a gente não tem uma rotatividade muito alta, né? A gente tem um trabalho de desenvolver os nossos funcionários, né? De capacitá-los para que eles estejam aptos, cada vez mais aptos, mas claro, concordando com a nossa cultura. Então, a gente tem uma série de exemplos de como é que a gente gostaria, né, de exemplificar essa questão da afetividade. E os resultados, né, aí realmente a gente exemplifica de uma forma mais interna, mas é basicamente, né, da gente manter uma empresa eficiente, organizada, que seja lucrativa e que esteja preparada, né, cada vez mais para os desafios do futuro. Ou seja, a gente quer uma empresa rentável para a gente poder dar as melhores condições para os nossos colaboradores e poder crescer também. Não existe empresa sem lucro, né? Porque isso é um devaneio, né? E assim, o lucro ele é revertido, né, justamente para que a gente possa crescer, né? Não só a própria empresa, mas cresce todo mundo junto, né? A sociedade toda como um todo. Qual foi a inovação que vocês fizeram nos últimos anos que refletiu para que você chegasse hoje? A inovação, às vezes a pessoa acha que a inovação está muito ligada à tecnologia. E não é. Não tem nada a ver, né? Eu até cito o Valdir da pipoca. O cara vai lá para o centro de Curitiba e vende pipoca de uma forma, entrega de uma forma totalmente diferente. Inovou, né? Exato. O jalecozinho dele, né? Que a gente chamava de guarda-pó, ele marca lá. Para todo mundo saber que é limpo, a proposta de valor dele é higiene. O carro tá lustrando, a pipoca, a pessoa recebe um saquinho, um guardanapo, um álcool gel, um fiozinho dental e uma balazinha para tirar o sabor do sal da pipoca. E o jaleco dele tem segunda, terça, quarta. Todo dia ele muda para deixar isso muito claro para as pessoas verem, né? Qual foi a grande inovação que vocês fizeram para que a sociedade entenda assim: eu vou para o Master, ou eu vou para o Master porque o meu filho lá não vai receber só conhecimento acadêmico, vai receber valores. Isso. Qual foi a grande inovação? Como é que você comunicou isso para a sociedade? Paulo, eu acho que a gente remete um pouco, né, dessa questão desse posicionamento da gente, né? Assim, poxa, é uma escola que cresceu muito, né, que tem muitos resultados, mas teve uma época que assim, a gente se questionava muito, né, principalmente nessas campanhas de matrícula e tal, que a gente fazia muito, sempre fez isso, assim, sabe, a questão de tratar bem o aluno, chamar o aluno pelo nome, receber o aluno na porta. O professor Nazaré mesmo, meu pai, recebia os alunos na porta, chamando cada um pelo nome, né? Ele decorava o nome dos alunos. Hoje é mais difícil, mas ele ainda continua chamando os alunos pelo nome. Ele faz um esforço danado, porque hoje a gente tem uma ideia, são 4.600 alunos só de escola, né? Então, a gente tem 2 unidades aqui em Fortaleza e uma em Natal. Então, assim, tornou-se impossível para ele também decorar todo mundo, né? É muito difícil, mas ele se esforça muito, né? E isso é personalizar, isso é uma diferenciação. Numa terra que valoriza só o resultado pelo resultado, que nem sabe qual é a história do aluno, nem conhece o aluno, né? As campanhas hoje já mudaram mais, hoje está mais humanizado, mas antes era primeiro lugar, não botava nem o nome do aluno, né? Era só primeiro lugar, o rosto do aluno e o nome lá da escola, né? Então, isso não era só uma escola, eram várias escolas fazendo isso, inclusive nós. E aí eu percebi que, cara, como é que a gente quer ser diferente se a gente não está comunicando isso de uma forma clara? Como é que a gente quer ser diferente, mas a gente só está confiando no nosso boca a boca? Porque, por incrível que pareça, nosso boca a boca era muito melhor do que nossas campanhas publicitárias, nossas campanhas de marketing, nossas campanhas internas. E aí a gente começou a escutar mais. O que internaliza, né? A campanha boca a boca. Aí eu tive uma ideia que foi o seguinte, rapaz, vamos chamar aqui, vamos fazer um grupo focal. Nunca tinha sido feito um grupo focal, né, na nossa escola. Acho difícil ter tido algum grupo focal naquela época no mercado de escolas. Isso foi aí, sei lá, em 2014 para 2015. Foi justamente nessa época que eu estava chegando. Eu não cheguei só para cuidar de financeiro, fui pegando várias áreas ali, fui pegando marketing. Eu nunca tinha entendido de marketing, mas eu tive sempre muito bom senso de entender quais eram os processos. E um dos processos que eu queria saber era o que é que estão falando da gente aqui no mercado. Vamos escutar do pessoal. Então, fizemos um grupo focal, chamamos 20 pessoas. E aí a gente fez um diagnóstico assim, na nossa marca. E aí bateu exatamente com aquilo que eu já imaginava, conversando com as pessoas internamente, que é uma escola que reconhece o aluno, conhece as dificuldades dele, leva o aluno a realizar os sonhos dele. É uma escola que é segura, que é humana, que recebe,
né, os nossos alunos de uma forma muito boa, mas que exige muito sucesso acadêmico também, porque isso é muito importante. Então a gente começou a entender que isso era um discurso muito potente. E aí, Paulo, a gente começou a engatar esse discurso em tudo que a gente estava fazendo. E aí, desde então, a gente cresceu ainda mais. Então, de 2014 para cá, foi um crescimento absurdo. Em 2014, a gente tinha 2.000 alunos. Hoje nós temos 4.600 alunos. Foi um crescimento grande. De uma escola que já era média, que já estava galgando seus crescimentos. Mas, E num mercado disputado, né? Muito. O pessoal brinca muito, dizendo que aqui é uma guerra. Né? É uma guerra mesmo. A gente vê pelos outdoors que a gente vê aí na rua, né? Tem mais outdoor de escola do que de varejo. A gente não vê mais a Coca-Cola anunciando. A Coca-Cola não anuncia praticamente mais nada, né, hoje em dia. Né? Quem anuncia somos nós, né? A educação. A gente só sente de você não ter uma escola aqui na Aldeota. Exato, uma exato. Sede aqui na Aldeota. Eu recebo muito esse pedido, esse comentário. Ia ter uma lacuna boa para isso. Exatamente. Eu estou nos dois extremos da cidade, né? Nos dois extremos. Matheus, como foi que surgiu a ideia do Multitude? Quando foi que você disse assim, vou levar meu sistema de ensino para as escolas? E eu te fiz uma pergunta. As escolas hoje no país, hoje você educar um filho, principalmente no interior do estado, eu ensino em faculdade, em MBA, que você vai no online para o Brasil todo. Hoje você ensinar online é bem complicado para levar principalmente para o ensino médio, né? Ensino fundamental e médio. E aí você cria um sistema de ensino. Essas escolas hoje que utilizam do sistema de ensino de vocês, é uma forma dela entregar mais? Como é que é a vida? Como é que surgiu isso na cabeça de vocês? Vamos montar um sistema de ensino e replicar, escalar ele. Foi muito esse desejo, sabe, Paulo? Porque a gente tinha alguns dilemas que a gente estava, né, trabalhando, né? Então, a gente estava num crescimento muito legal, né? Assim, desde 2014. Ali em 2016 a gente começou a desenhar um novo planejamento estratégico, uma coisa que a gente também não fazia. Então, a gente se associou à Fundação Dom Cabral, por exemplo. Ela veio trabalhar junto com a gente, né? Não só a formação dos nossos gestores, mas também a parte estratégica também do nosso grupo. E lá a gente começou a mapear algumas oportunidades ali, né? E aí a gente começou a ver, né? Vamos fazer uma rede de escolas maior, vamos expandir escolas pelo Brasil, vamos começar pelo Nordeste e tal. E aí fomos mapeando várias ideias. Vamos fazer um sistema de ensino, vamos fazer plataforma EAD, vamos fazer faculdade, sabe, elencando vários... Criando janelas de oportunidade. Exatamente, pensando muito nisso, né? Assim, né, de criar novos negócios que sejam bons negócios, né, que deem força para que a gente possa crescer e fazer outros negócios, né, no futuro. E a gente foi analisando, né, todos eles ali e fomos maturando essas ideias até 2017. Então, em 2016 a gente começou a mapear, em 2017 a gente começou a plantar algumas sementes. E aí dessas sementes a gente foi percebendo que o sistema de ensino era uma tendência que seria positiva. A gente teve muita gente que chegou e disse assim, Matheus, Nazareno, vocês estão doidos, vocês são malucos de criar sistema de ensino. Isso é mar vermelho total, cara. Vocês vão, oceano vermelho total, vocês não vão conseguir, vocês não vão sair do canto, vocês vão só perder aqui e tal. E a gente, rapaz, a gente tem uma visão um pouco diferente aqui. Tem umas lacunas aqui que a gente está enxergando que talvez vocês não estejam, né? E eu acho que aí vem uma lição assim, muito forte que a gente teve. E não foi pouca gente que disse que a gente ia se ferrar, não. Foi muita gente. E gente boa, sabe? Gente assim, técnica também. Só que tem uma coisa assim que é o feeling do empreendedor. Se você está dentro do business, não é uma planilha de Excel que vai... que está com cheio de dados e tal. Elas são muito importantes, não estou dizendo que não são. Eu trabalhava com isso, né? Trabalho com isso, né? Minhas decisões são muito baseadas em dados, indicadores, mas também feeling. Se a gente só confiar em indicador, ninguém faz nada hoje. Tá certo? Ninguém faz. É calcular o risco. Calcular o risco, cara. Com a Selic hoje a 15%, você empreender é loucura, mas tem gente que empreende, não empreende gente. Por quê? Porque o
a taxa de retorno, né, de um negócio super seguro, que é uma CDB, está ali no CDI de 14%. Então, assim, qual é o negócio que vai te dar mais de 14%? Rapaz, hoje pouquíssimo, mas lá na frente pode ser que tenha mais. Mas se você perder a janela de você entrar hoje, lá na frente você não entra mais. Foi isso que a gente percebeu também no sistema de ensino. Tinha uma janela de entrada naquele período. Se a gente não entrasse naquela época, a gente talvez não entraria nunca mais. Então a gente percebeu, vamos entrar. E entramos num segmento que o mercado não olhava, que era Infantil Fundamental 1. E aí foi uma tese que eu desenvolvi, né, junto com outras pessoas. A gente teve um outro sócio também que toparam e também tinham essa expertise também nessa parte. E aí começamos aí. Foi por isso também que a gente escolheu também se juntar também, né? Acho que tem um outro ponto que é o seguinte: a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente tem que juntar as asas com as outras pessoas. E aí foi uma junção muito, muito bacana, muito feliz. E começamos aí, Infantil Fundamental. E aí começamos a crescer, porque era onde o sistema de ensino não olhava. O que é que eles estavam mirando? Sempre mirando ali ensino médio, Fundamental 2, né? Mas principalmente o ensino médio. Por quê? É onde tem os resultados de Enem, de ITA, de IME, não sei o quê. E a gente não, cara. A gente tem resultado? Tem. Mas vamos começar aqui de onde eles não estão olhando e de repente a gente cresceu. E foi isso que a gente fez e a gente apostou tão bem. Né? Quanta coisa vocês fizeram? Primeiro, vocês investiram em olhar para dentro do negócio. Sempre o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu posso inovar, o que é que eu posso crescer. Como eu faço melhor o que eu já faço bem. Exato. Foi o primeiro pilar. Depois foi enxergar o mercado. Criei todas as oportunidades. Não tive o ego aflorado de entrar para alguns mercados que ainda tem lacunas até hoje, mas encontrou um que ninguém tinha se atentado. E aí você criou pilares que foi crescendo, né? Porque o ensino fundamental e o infantil é o pilar de toda escola. Exato. Eu me lembro que quando eu tive que sair da minha primeira escola, Matheus, é porque ela só ia até a 4ª série. Aí eu tive que mudar. Na minha época era ginásio, né? Isso. Era no ensino fundamental. E hoje é o Fundamental 1, depois é o Fundamental 2. Então vocês olharam muito pelo feeling. Estudo de mercado e coragem, né? Exatamente. Legal. E o que diferencia esse sistema de ensino Multitude hoje para os que tem no mercado? Legal. O Multitude é um projeto muito legal. Apesar de já vir de um projeto, né, campeão, que é o do Master Soluções, já é um novo projeto. Já vejo que é uma evolução mesmo do Master Soluções, né, o Multitude Sistema de Ensino, porque ele já traz nativo, né, muitas ferramentas agora de tecnologia. Então a gente está apostando muito em tecnologia, coisas que a gente vai lançar, né, que estão ainda dentro, né, de plataformas de teste. A gente está testando muito antes de lançar, né, para os nossos clientes e para o mercado. Então a gente está apostando muito em tecnologia educacional e em tecnologia que faça sentido, porque hoje, dentro do nosso mercado, Paulo, só o que tem é promessa de tecnologia que vai solucionar tudo, mas coloca um peso gigantesco nas mãos do professor, que já é um cara que tá com o dia a dia puxado, tá com pouco tempo, né? Na mão de um gestor também, gestor escolar, que já está sobrecarregado, que tem pouco tempo. Então, a gente está pensando em fazer coisas muito úteis que reduzam essa carga de trabalho deles, né? Que ajudem eles no dia a dia, né? Que possam fazer com que eles sejam... que eles possam olhar mais para os seus alunos do que para as tarefas burocráticas. Isso é o resumo. Então, Matheus, exemplifica como é que vocês vão fazer essas entregas. O que é que vocês vão entregar de coisas práticas, por exemplo, para resolver o dia a dia, né, do gestor escolar e dos professores. Roteiros de estudo e roteiros, né, de aula. Né? Então, o professor ele já vai ter um roteiro de aula já todo programado. Então, aula a aula, ele vai saber exatamente o que é que ele tem que se preparar, quais são os conteúdos que ele vai abordar, quanto tempo ele vai fazer essa aula. A matriz de relevância dos assuntos, né? Todos os assuntos. Então, ele já tem ali os tempos divididos. Então, ele já divide a aula dele. Ele já vai receber slide de PowerPoint, já para ele botar no ponto. Então, ele coloca dentro do computador dele, já estão os slides lá, o Multitude já entrega esse material na mão do professor. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê que são coisas que tiram o tempo do professor, né? Seja de sala de aula, de fora de sala de aula, a gente quer otimizar.
a gente quer entregar para o gestor também possibilidade dele analisar muito bem como é que cada professor está indo, né, dentro do planejamento, né, da rotina O pedagógica. professor só precisa focar no plano de ensino. Exatamente. Executar o plano de ensino. Executar. E ele pode personalizar também. Né? Ele não é uma coisa fechada, é uma coisa que chega como sugestão. E aí tem lá, professor, a gente sugere que você faça isso. Então a gente não diz, professor, faça, não. A gente sugere que você aborde dessa forma ou dessa forma. A gente dá alternativas também para ele. A gente coloca vídeos de aprofundamento que a gente encontra em plataformas abertas também, nas nossas plataformas, em plataformas abertas, como no YouTube. Então, assim, a gente quer ser, e nós somos já, de professor para professor, né? Porque o professor conhece o dia a dia do professor, a gente sabe como é que é puxado. Então, as pessoas que, por exemplo, que escrevem os nossos materiais, todos eles são professores. Temos acadêmicos? Temos acadêmicos, mas eles têm que estar em sala de aula também. Então, são pessoas que têm doutorado, têm mestrado, têm tudo, mas estão em sala de aula também, né? Não só do ensino regular, mas do ensino superior também. Então, é muito importante para todos nós, né? Esse valor de professor para professor, ele é muito, muito importante para nós. Como é que você vê a IA nos próximos anos no sistema educacional, Matheus? Eu acho que a IA, Paulo, assim, todo mundo tem medo, né? Quando a gente fala de IA. Vixe, Maria, vai tomar o meu emprego. E assim, eu discordo, assim, veementemente, né? A IA, ela não tá aí para roubar emprego de ninguém. Eu acho que ela tá aí para potencializar as nossas funções. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas sempre vão ser muito importantes dentro das empresas. Por quê? Porque elas transmitem cultura, elas transmitem análise criativa, que é uma coisa que a IA não faz. A IA faz análise, mas ela não é uma análise criativa, é uma análise enviesada, é uma análise que você tem que fazer muitos inputs. Elas podem fazer os próprios treinamentos dela, mas elas precisam ser direcionadas. Então, eu acho que nosso grande... eu acho que nós vamos ter uma nova função dentro de nós mesmos, como gestores ou como funcionários, analistas, que é de saber como é que nós vamos fazer as perguntas corretas e como é que nós vamos direcionar a forma da resposta. Nós não vamos direcionar qual é a resposta, mas vamos direcionar qual é a resposta que a gente espera. Né? Hoje, eu estava conversando com um amigo meu, que ele é engenheiro do ITA, e ele está envolvido em vários projetos educacionais, e ele estava me comentando assim, sabe? Cara, hoje o meu dia não é... Eu não fico mais codando, eu não fico mais escrevendo linhas de código. Eu passo o dia aperfeiçoando a minha forma de construir prompts dentro da IA. E esses prompts é aí onde está o segredo do negócio. Então, assim, hoje tem até cursos aí de especialização em engenharia de prompt. Uhum. Então, são coisas assim que estão surgindo todos os dias. Isso vai afetar, né, na verdade, como a gente trabalha, mas não, talvez, os nossos trabalhos. Eu acredito muito nisso. Tem um amigo meu também, publicitário, só para encerrar esse ponto de IA, que ele é um cara super, assim, super premiado e tal, e ele estava me comentando, pô, cara, antes eu estava preocupado com a IA tomar meu emprego, sabe, porque ela faz tudo hoje em dia, faz vídeo, faz, sei lá, faz foto, faz imagem e tal, e ele era diretor de arte, né, e diretor de arte é quem manipula imagem, né, quem cria imagem e tal, quem faz aquelas coisas, né, da publicidade. E ele falou, cara, mas aí eu entendi depois qual é o grande propósito. Eu virei um grande engenheiro de prompt para que ela me entregue, né, o melhor resultado possível para os nossos clientes. E quando o cliente dá um não, por exemplo, eu vou lá e eu digo, o cliente deu não por isso, isso e isso. E a IA vai lá e ajuda. Ou seja, ela é uma grande assistente realmente, né, no trabalho do cara. Ela otimiza a entrega. Né? Você tem a oportunidade de aprender mais rápido com o erro. Você está vendo, como é que você está vendo o movimento das escolas na IA? Tem algum concorrente saindo na frente? Alguém já colocou a IA para funcionar nas escolas, no sistema de ensino, que chegasse na ponta até o aluno? Tem algumas escolas aí que estão se movimentando muito, né, com relação à IA. Inclusive, eu li agora, recentemente, uma postagem do próprio Colégio Cristos, e aí são concorrentes, mas somos amigos também, e a gente reconhece muito a qualidade, né,
E eu conheço muito bem o professor José, que é um dos mantenedores, né? E ele é muito entusiasta da IA. Ele é um cara assim que é muito estudioso. E eles já estão implantando lá ferramentas próprias também e tal. Mas puxando também a sardinha para o nosso lado, dentro do Multitude a gente tem feito muitos experimentos com IA também, dentro da proposição de exercícios dentro das nossas plataformas, sabe? De hiperatualizações de conteúdos, entendeu? Então a gente tem disponibilizado muita coisa, né, nas nossas plataformas. Tem também dentro do próprio Bernoulli Educação, que são os nossos sócios dentro do Multitude, tem um direcionamento estratégico também muito forte também para a gente, né, seguir estudando e aplicando muitas ferramentas também. Então, as escolas deles lá também, eles têm escolas em Minas Gerais e na Bahia também, têm trabalhado muito com a IA dentro de sala de aula também, né, explorando, né, temas educacionais junto com os alunos, então expondo também os alunos a utilizarem a ferramenta também, né. Acho que a IA ela chega como uma coisa potencializadora de aprendizagem, né. Matheus, que tipo de escola o Brasil precisa construir para os próximos 10 anos? Paulo, essa pergunta ela é muito boa, assim, e a resposta, eu não sei se eu vou conseguir chegar na resposta. É um problema muito complexo, né, que eu vejo, sabe? Eu acho que a solução está naquilo que a gente conversou no começo. Quando o Brasil perceber que isso tem que ser uma política de Estado, que é uma política que é apartidária, ela é apolítica, ela é política, mas ela é partidária, A impressão minha, ou o governo vem negligenciando a educação? Ela vem negligenciando muito. E não é só esse agora, né? Eu acho que vários outros governos. Não, eu falo com o governo geral. Não importa se é A ou B ou não. Assim, e o nosso Congresso vem negligenciando isso, sabe? Quando eles dizem, vamos abolir aqui os rankings do Enem, por exemplo. Cara, você não tem mais base de comparação dos alunos. O aluno vai se comparar com quem? Ele vai receber lá os microdados, porque é um ponto técnico. O que é que aconteceu? O MEC veio num debate político, né? Se era legal do ponto de vista não de lei, mas tem um pouco disso, mas se era interessante sair ranqueamento de escolas e de alunos dentro do Enem. Esse é o primeiro ponto. E aí teve um debate muito acalorado entre academia, entre representantes das escolas públicas, das privadas, e aí chegou-se a uma conclusão que você não podia ranquear ninguém, porque isso não levava isso a crescimento nenhum. São opiniões, né? A minha opinião é muito contrária a isso. Eu acho que quando você tem competição, você gera, né, você gera resultado, né? Não existe mercado nenhum que você não dispute, que você não queira crescer mais que o seu concorrente. Então você precisa saber qual a posição que você está em relação a ele. Se você não tem visibilidade, você está cego, né? E aí eles começaram também a ter alguns problemas, né, da própria LGPD. E aí começaram a trazer essa problemática por conta da LGPD, né? Mas quando você tem intenção e tem vontade, tudo é resolvido, né? Então, neste ano, graças a Deus, assim, acho que tiveram essa ideia de voltar com a divulgação, né, mais ampla também dos resultados, né, entre escolas. Hoje você baixa todos os resultados de todas as escolas, de todos os alunos, e você consegue fazer as comparações das médias, e você consegue também entender qual foi a escola que teve um ranking X, Y, Z. Inclusive o Master foi 17º no Brasil, né, e hoje é quarto aqui também no estado do Ceará, né, dentro dos grupos. Então é um resultado muito massa, muito, a gente tem muito orgulho disso. Quando você filtra resultado com a parte de cultural, de levar para o aluno os valores, sim, termina saltando de quarto para primeiro ou segundo. Exato, né? E aí a gente quer fazer isso, né? A gente quer motivar nossos alunos, a gente quer se motivar, a gente quer motivar nossos professores. Como é que a gente faz isso? Se a gente não sabe onde está, é que nem aquela história do qual caminho que a gente deve seguir? Não sei, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então,
O que não pode faltar no sistema de ensino, Matheus? O que não pode faltar no sistema de ensino? geral, escola, faculdade. Eu acho que são os objetivos, né? Assim, por isso que eu volto muito nessa tecla né, de um pacto nacional, né, de uma política de Estado mesmo, né? Então você tem que ter os objetivos. Quais são os objetivos da gente como país? A gente quer ter o quê? São as melhores pessoas formadas para fazer isso e aquilo. A gente quer ter o país que é referência em tecnologia do agronegócio, por exemplo. Ou vários objetivos. A gente tem que ter os objetivos muito claros, Paulo. A gente não tem. A gente pergunta lá pro ministro, qual é o objetivo aqui? Não sabe. Pergunta pro presidente, qual é o objetivo aqui da educação do país? Não sabe. Cara, ontem eu vi uma coisa, não é falando de política, a gente já está indo para o final, mas tudo que você está falando convém com o que eu pensei. Ontem eu liguei no rádio do carro para ouvir um jornal de São Paulo. E o cara falou uma coisa que ele está preocupado com o tarifaço. Todo mundo está preocupado com o tarifaço, mas ninguém quer resolver a causa. A raiz, né? A raiz do problema. Exato. Né? Por que tá tendo essa briga de ego? Não resolve, não se resolve, né? Não é racional, né? Não é racional. Vou resolver um problema aqui e vou criar outro ali. Exato. Isso a gente aprende, né, na prática, né? Quando a gente negocia, a gente senta para negociar a gente tem que saber quais são as vantagens que eu tenho, qual é a vantagem que ele tem. Você senta para negociar. Se você não tem muita vantagem, senta, escuta, tenta fazer estratégias, mas partir para embate é uma coisa assim que Matheus é um empreendedor nato. Olha, a gente já está aqui chegando no final, você tem compromisso. Eu ainda dou treinamento hoje, mas olha, tem muita coisa. Eu acho até que vou te chamar de novo. Terceira temporada, tamo junto. Matheus, olhando para a câmera, pro proprietário de uma escola hoje, de um sistema de ensino, qual é o recado que você passa para esse empresário? Que ele montou uma escola. Montar uma escola não é só ser um empresário, é montar uma escola e formar gente, né? Amar pessoas. Qual o grande recado que você passa hoje para esse proprietário, esse empresário que tem a escola, que tem um sistema de ensino, que está enfrentando um monte de dificuldade, inadimplência, uma juventude disruptiva, o pai que não aceita de forma nenhuma que, como minha filha chegou, pai, meu professor me gritou. Espera aí, foi o que você fez para o seu professor te gritar? Pergunta que eu fiz foi essa. Ele pediu para eu sentar 3 vezes. Eu disse, você não teve a escuta ativa. Exato. Então, eu tenho essa sensibilidade, mas tem pai que não tem. Qual é o recado que você passa para esse empresário que tem uma escola? Eu acho que o recado que eu queria passar é que ele tenha coragem de fazer o que é certo. Eu acho que é integridade, né? Aí voltando à questão dos valores, né? Tem que ser íntegro. A gente tem que sempre olhar para os nossos valores e fazer o que é certo. Se vai chamar a atenção do aluno, e o aluno é filho de alguém muito importante na cidade, por exemplo, filho do prefeito, filho do juiz, você tem que fazer o que é certo, né? Porque primeiro você vai passar uma mensagem muito clara para toda a comunidade escolar, para todos os alunos, que ninguém é intocável. E, por outro lado, você também vai ajudar esse aluno a ter limite. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui, que coragem é isso, é fazer o que é certo, é fazer o que está dentro da integridade, né? E escola é isso, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que dar o exemplo. E eu posso dar várias dicas aqui, e outra dica que eu dou busca os parceiros corretos. Assim, eu acho que faz todo sentido. Hoje, a gente tem vários sistemas de ensino por aí, mas que também tem várias formas de trabalhar também, né? Nós temos a nossa, os outros têm as deles. E cada escola ela tem um encaixe com o sistema de ensino e é importante que esse encaixe seja muito bem ajustado. Você caminhar com parceiros, né, que não sejam adequados, isso pode custar muito caro. E esses contratos às vezes duram 2, 3 anos, né? E 2, 3 anos dentro de uma escola, perdendo matrícula, por exemplo, é um tempo muito precioso que não volta atrás, que o concorrente ganha e tal. Então, é isso. Tenha coragem e escolha os parceiros corretos também para poder crescer, né? E é isso. E empreender, né? Escola, como você bem falou, né, Paulo? É um dos pontos que é fundamental.
a gente tem que encarar a escola como empresa. E às vezes o educador ele encara ela mais como outra coisa, uma instituição de caridade, às vezes, né? Então, e não tem nada de errado com isso, contanto que as coisas ficam muito claras. Instituto é instituto, empresa é empresa, né? Então, A empresa é um ser vivo. É um ser vivo que demanda lucratividade, crescimento, porque talento não quer ficar onde não cresce, né? Exatamente. É isso. E, para finalizar, a gente sempre faz um ping-pong. Um sonho. Empreender, mais ainda. Um medo. Um medo? Ih, rapaz. De não conseguir mais trabalhar. Um desejo. Eu desejo que esse país seja mais justo, mais igual, mais educado. Você acredita no país, no Brasil? Demais, demais. Também, somos dois. Sou um apaixonado pelo país. Eu também. O que você não abre mão? Não abro mão dos meus valores. Não abro mão de integridade, principalmente. Um local. Eita, rapaz, tem vários, mas tem um local que eu sou apaixonado, né, que eu gosto de ir muito com a minha esposa, que é para Caraizinho de Amontada, a praia. Um aprendizado. Ser humilde. Um lema de vida. Seu mantra. Meu mantra, dá sempre o meu melhor. Ótimo. Gente, esse foi o Matheus Leitão. Olha, eu vou falar um negócio para você. Como eu saí daqui rico de informação. Você está me devendo as 12 leis da afetividade, Tá certo. Né, que a gente quer falar. Inclusive, eu vou fazer uma live só sobre isso, comentando sobre esse encontro aqui com o Matheus. Legal. Esse foi mais um Café com Neymi. A gente só está terminando porque ele tem compromisso e eu também, mas eu acho que a gente ainda tinha mais 1h30, 2 horas para falar. No mínimo, né, Matheus? Obrigado por você estar aqui, Paulo. Cara. Muito Sou obrigado, seu fã número 1, Valeu, viu? meu amigo. Esse foi mais um Café com Neymi. Curta, compartilhe e leve isso para quem você conhece que trabalha no sistema de ensino. Seja professor, seja sócio de uma escola, seja proprietário de uma escola ou seja até um coordenador pedagógico. Vem comigo.